Salve pessoal, aqui o Eduardo Starling mais uma vez com o podcast Aquarismo para Todos. Tá tudo bem com vocês? Vou falar hoje sobre um assunto que eu estou negando, adiando, empurrando com a barriga há muito tempo, que são os ciclídeos africanos. E não é porque eu nunca tive, eu já tive, mas nunca tive, na verdade, um aquário de ciclídeos africanos como a gente conhece hoje. Eu vou falar um pouco disso nesse episódio, né? Antes de eu falar desse episódio, eu preciso falar do episódio de algas, aquele episódio que eu fiz 15 dias atrás, que foi, como eu falei na newsletter, eu fiz meio que correndo, né? Foi meio que em cima da hora, eu dei uma procrastinada, acabei gravando muito em cima. Eu já tinha a pesquisa mais ou menos pronta, algumas coisas que eu já sabia, outras que eu tinha lido, outras que eu aprendi passado recente, muita coisa aqui que foi o Robson da Basiflora que me ensinou, e ainda assim deixei escapar algumas coisas. Felizmente não foi dessa vez que eu falei um monte de besteira e fui desmentido publicamente, né? Quase aconteceu isso no episódio de doenças, mas aí eu tive a ajuda do Jaime Monteiro para me salvar em algumas coisas. Nesse aqui de algas foi a coisa meio freestyle, eu gravei na véspera do episódio ao ar. E aí depois eu recebi aqui uns áudios do Robson para fazer uns complementos importantes, né? Eu ia, até ameacei ele, entre aspas, né, de colar os áudios dele aqui, né, nessa introdução, mas aí ia dar muito trabalho. Eu preferi só resumir, né, coisas que ele falou. E aí, desculpa se vai ficar não vai ficar tão fluido, mas foi a forma que eu encontrei, tá? O que ele diz aqui que é legal de dividir com vocês, tá? É uma coisa que eu falo, em termos da concorrência, ele confirma realmente que a gente vence as algas fazendo com que ela perca a concorrência por recursos para as plantas, né? Mas uma coisa que ele frisou que é importante, que é o seguinte, que tudo bem que as algas usam os mesmos recursos, mas não com o mesmo grau de necessidade, né? Tem alga que prospera com luz fraca, então não é certo falar que precisa realmente da luz para prosperar. Tem alga que precisa de bem menos nutrientes que plantas, são organismos mais simples, né? E as plantas precisam de tudo para poder crescer o mínimo. E a alga, por ser mais simples, não. Ela precisa de bem menos, ela se adapta a qualquer situação. Então, na verdade, ela tem lá as facilidades dela para se adaptar. E é por isso que determinados problemas que a gente gera no nosso aquário, elas ganham essa corrida pelos nutrientes, pelas condições de sobreviver das plantas. E outra coisa que eu falei ali, que ele deu uma arredondada, né? A alga, ela usa o CO2 formado ali na água para respiração dos peixes e da decomposição. Para as plantas, isso é um tiquinho de nada de CO2. Tanto é que para um plantado sério, a gente tem que fazer injeção. Para a alga não, a alga, aquele pouquinho de CO2 que tem já é suficiente para ela bombar, né? E aí um dos motivos de num aquário, entre aspas, normal, as algas terem mais chance de prosperar em cima das plantas, né? E aí eu falei aquela questão do CO2, né? Falei bastante, mas não expliquei. Na verdade, o ponto é, por que o água com CO2 faz com que a alga vença a competição? Porque o CO2... Como você está colocando o CO2 no sistema, você está aumentando a possibilidade das plantas crescerem. Você aumenta, porque o CO2 faz com que ela desenvolva mais e ela vai extrair muito mais nutriente e usar muito mais a luz do que ela usaria se tivesse pouco CO2. E com isso faz com que sobre menos para as algas. Então por isso que aquário quando você faz injeção de CO2 é mais fácil você ter plantas prosperando e ter menos algas, porque é como se você aumentasse o metabolismo da planta, digamos assim, tá? E aí se for exatamente isso, eu corrijo na próxima newsletter, vamos lá, um dia eu vou acertar, tá? Mas assim, tudo isso sem contradizer o que eu falei que o equilíbrio está no tripé iluminação, CO2, nutrientes, né? Quando você falha em um desses, as algas se aproveitam disso, né? Uma coisa que ele falou que é importante, eu já botei na newsletter, é que muita gente é muito impulsiva na questão das algas. Então, por exemplo, o cara está com um aquário cheio de peteca, e aí falam para ele assim, não, você tem que colocar CO2, carbono líquido para poder controlar. O cara coloca carbono líquido durante 4 dias, olha para o aquário e não, tá igual, não deu certo, e tenta fazer outra coisa.
E aí, as pessoas têm que entender que não é uma solução imediata, essa é uma coisa que demora, né? Você tem que fazer uma coisa de forma consistente. Tem que ter paciência para poder esperar o resultado. E ele até fala, o Robson até fala assim, cara, é pelo menos 2 semanas para mostrar um resultado. Não só sair fazendo tudo que vem pela frente, né? E é até interessante, porque eu até botei isso na newsletter, porque essa foi uma das palavras que ele mais usou na entrevista, é paciência. Ele até fala que se ele pudesse dizer alguma coisa para ele mais novo, ele diria paciência. E é exatamente isso, a gente tem que ter paciência para controlar. E é muito importante a gente entender o seguinte, ninguém elimina a alga, a gente controla a alga. A alga está ali, a alga é o fitoplâncton. Inclusive, dentro daquele ciclo do nitrogênio que a gente fala, quando a gente fala que tem nitrato e que isso vai ser absorvido, é pelo fitoplâncton. Quando o aquário tem planta, as plantas vão participar disso. Quando não tem, aí realmente são as algas, né? E aí está esse que é, como diria popularmente, esse é o BO de quem tem aquário sem planta. Galera que tem aquário de disco sem planta, galera que tem aquário de jumbo. E aí você tem que partir para outras coisas, né? Por exemplo, eu não posso pingar nada para matar a alga, para controlar a alga, porque eu tenho, além das plantas, eu tenho camarão, né? Eu tenho invertebrado. Isso aí não faz bem para eles. Então, assim, no final das contas, você tem que controlar ali da forma mais simples, que é controlar o manejo sanitário. As pessoas tentam evitar tudo para não fazer troca de água, mas é isso, fazer TPA e limpar filtro. É isso aí que resolve, né? E como eu já falei já diversas vezes aqui, a quantidade de TPAs, de limpeza de filtro, vai variar de forma diretamente proporcional à quantidade de fauna que você tem para o teu espaço, né? Se você tiver uma fauna está subdimensionada para o teu aquário, você não vai ter problema com isso. Normalmente você começa a ter problema quando está superdimensionado, entendeu? E o último ponto aqui é a questão de cianobactéria, né? Que ele fala que assim, as pessoas veem como um tabu, mas ele fala que com algum conhecimento não é difícil de combater. Uma das questões que faz ocorrer a cianobactéria é água com pouco fluxo, são zonas mortas, zonas sem circulação dentro do aquário, né? E também ele fala de uma coisa que eu não sabia, que é pouco nitrato na água. Então, a dica do Robson para vocês é, se você quer combater cianobactéria, se você tem plantado, é carbono líquido, especialmente nos focos, né, já que ele vai ajudar as plantas também. E se você não tem planta, vai com água oxigenada 10 volumes mesmo, como nem eu falei no episódio. E além disso, melhorar a circulação da água no aquário. E também fazer adição de nitrogênio, se for o caso, que aí você ajuda na causa raiz das cianobactérias, tá? Então assim, isso aqui, só esse adendo de alga aqui, quem quiser depois ouvir. Eu falei de forma muito resumida na newsletter, e aí, quem está ouvindo isso aqui não sabe que a gente tem uma newsletter, a gente tem um site www.aquarismoparatodos.com.br e lá fica hospedada tanto a newsletter quanto fica hospedado o podcast. Você consegue ouvir todos os episódios lá, consegue ler todas as que eu já publiquei. Eu estou na 9ª edição, eu publiquei 9 até o momento. Eu comecei esse ano intercalando com os episódios do podcast, que sempre foram quinzenais. Então, se você quiser ver para trás, está tudo lá. Se você só quer saber do áudio, você pode vir nas principais plataformas de áudio. E também no YouTube. Tem uma galera que só procura conteúdo no YouTube. Tem o nosso canal no YouTube, que lá todos os áudios do podcast são mandados para lá também. Não tem imagem, não tem eu falando, nada disso. É só a capa que eu faço. Mas tem lá os áudios do podcast para vocês. Ok, gente? Esse é o recado. Um recado mais longo do que o normal. Vamos agora falar de ciclídeos africanos. Então, vamos agora falar sobre ciclídeos africanos, né? E por que é tão relevante falar sobre eles, né? Eu nunca falei, o que eu me lembre, especificamente dos ciclídeos, que é uma família de peixe que eu realmente gosto muito, daí o acaradisco, que é um ciclídeo aqui da América do Sul. Talvez tenha falado quando eu falei de acaradisco, ou quando eu falei de cribense. Cribense é um ciclídeo africano, e aí tá um porquê que eu ainda tenho um pezinho de esperança nesse tipo de aquário, né? Mas o que se entende hoje como um aquário de ciclídeos africanos é basicamente um aquário que reproduz, total ou em parte, alguns biótopos muito característicos na África, mais especificamente do leste da África. Então,
Existem ali na África uns grandes lagos que têm características muito distintas, que são o Lago Malawi, o Lago Tanganyika e o Lago Vitória. E eles têm peixes muito característicos. São lagos imensos, né? Eu diria até que parecem mar, especialmente o Lago Vitória, que é o maior lago da África, né? E o que se chama hoje de aquário de ciclídeos africanos, basicamente são aquários com os peixes dessas regiões, tá? Só que, nesse episódio, eu vou puxar um pouco a sardinha para um lado que eu gosto também. Eu gosto dos ciclídeos do oeste da África. O oeste da África, que tem não diria bioma, não sei se estou falando besteira, mas que tem uma característica, um ecossistema, que seja bioma, muito semelhante com o que a gente tem na América do Sul, de rios, vegetação, água mole, ligeiramente ácida, e são não por acaso, são os peixes que eu já tive aqui em casa por mais tempo, porque um é o Cribensis, que eu falei na temporada passada, eu dediquei um episódio só pro Cribensis, eu adoro esse peixe, e o outro é o peixe joia, que é um peixe, ele bem bonito, ele é marrom, com vários reflexos azuis. Agora tem várias variedades, né? Mar violento, que tem aquela particularidade de incubar ovo na boca, né? Depois que ele coloca os ovos, a fêmea guarda os ovos na boca para proteção e reproduz, que é uma beleza. E ele tem uma agressividade mais parecida com dos ciclídeos aqui do leste da África, né? Que é o principal tema aqui, tá? Então, assim, puxar dessa sardinha aqui pro oeste da África, que um dia ainda vou ter um aquário de oeste africano, botar uns tetras do Congo, umas coisas diferentes assim. Talvez o Killifish? Não, o Killifish não. O Killifish é outro papo. Hoje a nossa pauta é sobre esses ciclídeos africanos, dessas 3 regiões, desses 3 lagos que eu falei, né? E o que é o interessante de falar, né? Na verdade, esses 3 lagos são de um grande vale, que é o Vale do Rift, lá no leste da África, né? Basicamente, esses ciclídeos, eles assim, claro que vamos evitar generalismo, né? Mas são ciclídeos que se caracterizam por ser muito agressivos e territorialistas. Embora a gente possa falar que os ciclídeos, de modo geral, têm um pouco esse traço. Mesmo nos discos, você vê lá nos cardumes como tem algum tipo de agressividade ali. Mas aqui é, obviamente, muito mais exacerbado. E são peixes também muito inteligentes. Uma coisa que é muito característica é que o pH da água é muito diferente do que a gente está acostumado no aquarismo basicão. Normalmente é uma água sem vegetação, até porque se tiver qualquer vegetação eles comem. Os bichos são sinistros, né? Água muito dura, ou seja, com muito mineral dissolvido, muitas rochas, e aí rocha, concha, etc., né? E pH, por conta dessa quantidade de rochas e dessa dureza, o pH muito alto, tá? Uma coisa interessante também para se falar é que são peixes muito coloridos, e tem muita gente que parte para o ciclídeo africano justamente por essa variedade de cores que lembra até às vezes um aquário marinho. Tanto que eu vejo por aí aquário de ciclídeo africano parecido até com marinho, inclusive com um pedaço de coral até, enfim, concha o que seja. Isso ajuda também a deixar o pH lá em cima, que para quem não sabe, aquário marinho tem pH acima de 8. E em alguns casos aqui, desse biótopo de leste africano, o pH chega nessa casa aí também. Tá? E uma outra coisa muito importante é o seguinte: os peixes desses lagos só existem nesses lagos. Então, basicamente, chamam de peixes endêmicos. Não tem nenhum outro lugar na Terra, só tem lá. E aí, obviamente, tem risco de extinção, por conta de poluição, etc. e tal. É diferente de um beta, por exemplo, que é da Malásia, mas tem uma porrada de beta introduzida em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Esse foi um papo que eu estava tendo com o pessoal do nosso grupo de WhatsApp essa semana. Tá? Então, assim, para poder falar um pouco disso, assim, vale um alerta aqui, gente, que eu estou tentando trazer esse assunto dos ciclídeos africanos, mas aqui eu estou tateando no escuro, porque eu nunca tive um aquário específico de ciclídeo africano. O mesmo disclaimer que eu fiz quando eu falei de Kingio. Eu nunca tive um aquário de Kingio. Mas assim, eu tentei buscar o máximo de informação. Eu sei que tem gente que ouve a gente que tem esse tipo de aquário, tá? Tem gente lá até no nosso grupo também. Alô, Herman. Não sei se você está no nosso grupo ainda ou não. Não chequei. Mas você era um cara que montou um aquário de ciclídeo africano. Então, qualquer coisa, qualquer adendo aí, manda pra mim e a gente depois
faz um remendo se for o caso, tá? E aí vamos falar um pouco desses 3 ambientes que a gente tem aqui, tá? E assim, dos principais lagos. Antes, eu queria falar uma característica comum desse tipo de aquário que eu acho que vale frisar, tá? Além da questão de você ter um pH muito diferente, o que a gente precisa ressaltar, e de você, obviamente, você tentar buscar os peixes daquele lago, o que é importante ressaltar? Primeiro, são peixes territorialistas, como eu já falei, então é importante que esse aquário tenha bastante toca, porque eles ficam se pegando o dia inteiro. Se você vai olhar um aquário de squid africano, os peixes não param. É diferente de você pegar um aquário amazônico, que você tem aqueles cardumes nadando tranquilamente, tem um outro sprint, assim, uma coisa assim. O aquário de squid africano já é mais intenso o negócio. Eles ficam o tempo inteiro um atrás do outro, perseguindo o outro e tal. E então você tem que proporcionar para esses peixes lugar para se esconderem, para poder eles definirem a hierarquia deles ali dentro. Definirem, assim, é uma coisa que eles estabelecem entre eles ali. Então é muito importante ter muita toca. Outra coisa que é muito importante desse tipo de aquário como o pH é muito alto, tá? Isso é uma coisa conhecida. A alga mais alcalina, a amônia é mais tóxica do que no pH neutro ou ácido. Inclusive, por exemplo, aquário com pH próximo de 5, a amônia não é tanto um problema, tá? Você pode ter outros problemas, a amônia não é. Mas no pH alcalino, desses squid africanos, qualquer variaçãozinha na amônia, no nitrito, pode ser letal para os peixes. E a gente já falou assim, no nosso grupo a esse respeito. E aí eu citei o Herman aqui, mas uma vez ele teve um problema e eu aprendi com esse problema dele, porque ele teve uma oscilação e foi uma coisa pequena, ele perdeu vários peixes por causa disso. Até onde eu me lembro. De repente, se ele quiser, depois, se ele estiver ouvindo isso aqui, quiser detalhar o caso dele, ia ser rico. Aí, Herman, você pode até mandar um áudio, que se quiser eu coloco no próximo episódio, ou então manda por texto e eu coloco na newsletter, tá? Mas isso é muito importante. Eu tenho essa questão do pH que é muito importante também, tá? Por conta disso, você tem que ter um sistema de filtragem muito eficiente. E aí, não à toa, o pessoal que tem aquário de squid africano acaba partindo para ter SUMP ao invés de canister. Porque canister, você tem aquela questão de ser pressurizado, e aí você mantém os nutrientes ali. Eu sei, assim, não sei exatamente o detalhe, mas para plantado acaba sendo melhor. E aí você tem aquele fluxo ali e tal, aproveita melhor as bactérias nitrificantes e tudo bem. No caso do squid africano, é o mesmo caso dos aquários jumbo. Você precisa de ter muita mídia para poder tratar, justamente por ter essas oscilações de amônia, etc e tal. Você tem que ter bastante mídia, bastante circulação de água. Invariavelmente esses aquários têm bomba de circulação para manter a água sempre rodando, para não ter zona morta ali. Então isso é uma coisa muito séria. E aí o recomendado, gente, aquário de squid africano ser de 150 litros para cima, tá? Por conta disso daí. E até porque os peixes crescem também, né? No final das contas, isso é uma regra geral que a gente fala para outros tipos de aquário, mas aqui mais isso. Tá? Então, vamos falar então, dados esses disclaimers aqui gerais, vamos falar agora de cada um dos ambientes. Tá? O Lago Malawi, para começar, tá? Que é um dos maiores lagos da África, tá? Ele fica localizado ali entre Moçambique, Tanzânia e Malawi, né, um país. A temperatura média da água lá é entre 24 e 28 graus e a água é alcalina pH entre 7,5 e 8,5. Tá? As águas são predominantemente rochosas, tem muita biodiversidade, alguma coisa de planta, né? Então é um ambiente bem equilibrado nesse sentido. E aí foi o que eu descobri fazendo a pauta. Esse episódio que eu tive, na verdade, ciclídeo de Malawi, muitos anos atrás, quando eu não tinha muito conhecimento, montando aquários comunitários, que eu botava o peixe que eu via na loja e tal. E aí um que eu tive, que eu acho lindo, que é o Auratus, que na época era Pseudotrophilus auratus. Não sei como é que tá o gênero dele, porque esse negócio muda, tá? Mas ele é de um grupo chamado Mibuna. Aí eu não sei se a pronúncia é essa, que escreve M-Buna, né? São os Mibunas.
que dentro do idioma lá são os que habitam as rochas, são os que ficam nas covas ali. Tem várias espécies de mibunas, né? Principais aqui, o auratus, como eu falei, tem o zebra também, que é um mibuna também, tá? Além deles, tem os não mibunas, tá? No Lago Malawi, tá? Eu falei desses mibunas, e tem os não mibunas, tá? Esses não mibunas são os aplocromídeos, tá? Que aí você tinha um grande gênero chamado Aplocromis, isso eu lembro bem, que depois foi se subdividindo, renomeando e tal, que são o que os americanos chamam de peacocks, os pavões, então, tem uns bem coloridos, inclusive. Hoje eles estão divididos em dois grandes grupos, né? Os raps, né, que continuaram se chamando Aplocromis, e os aulonocaras, que é o que o pessoal chama de peacock hoje em dia. Você vê muito isso em loja, esses aulonocaras. Tá? Eles têm cores bem chamativas e eles são mais tranquilos que os mibunas. Os mibunas são mais agressivos, esses de toca. Tá? Além disso, o que eu acho importante de falar, né? Esconderijo é fundamental. Ó, eu tava colando aqui na pauta, eu tinha falado que o Auratus era Pseudotrofeus, hoje ele se chama Melanocromis, tá? Então, vocês teriam uma noção de que essas coisas realmente mudam, tá? O que a gente tem de exemplos de mibunas, tá? Os Labiotrofeus, Labidocromis, Melanocromis, os Pseudotrofeus e os trofeus. Todos esses gêneros são mibunas, tá? Só que são gêneros que às vezes têm o mesmo nome, mas não são os mesmos do Tanganica, tá? Todos esses são gêneros de mibunas do Malawi, tá? E não mibunas, você tem os aulonocaras, como eu falei, tem a quilotilápia, a cirtocara, dimidocromis, serranocromis, tem vários gêneros. Eu acho que vale, se você estiver interessado em montar um aquário de Malawi, você pesquisar isso com mais detalhe. Ou então, se você quiser que eu fale especificamente de um determinado grupo, aquele episódio é dar uma geral, não tô pegando o grupo especificamente, tá? Então, se quiser que eu fale, me fala mais de mibuna, fala de nome mibuna, a gente pode gravar mais pra frente uma coisa mais específica, tá? Então, como eu falei, o aquário é bom ter bastante toca, porque por conta das tretas, né? Bastante oxigenação, pH acima de 7,5, de preferência, na casa dos 8, e dureza média. Aí, gente, no caso de pH, é usar rocha calcária, usar um substrato calcário, esse tipo de coisa. Tá? Então, isso é o principal cuidado que a gente pode ter no caso dos lagos Malawi aqui. Agora vamos falar do outro lago, Lago Tanganica. Tá? É o lago mais profundo da África. Ele fica entre Tanzânia, República Democrática do Congo, Burundi e Zâmbia. Tá? Aí se localizem aí no mapa. Se vocês jogarem no Google Maps, vocês vão ver o mapa aí. Vão ver no mapa direitinho. Característica: a água é mais fria, então entre 23 e 26 graus, e o pH é muito mais alcalino, entre 8,6 e 9,2. Tá? E aí você tem muitas conchas, muito coisa calcária e tal, rocha, mas assim, é muito alcalino. Tanganica é bizarramente alcalino. Tá? E fica esse disclaimer aqui. E, consequentemente, a dureza é muito grande também. Dureza entre 11 e 19 DH. Tá? Esses lagos, de modo geral, são... nesse lago, desculpa, de modo geral, tem uns bichos bem bonitinhos. Um que eu adoraria ter, que é o Julidochromis. Eu acho que eu até já tive e não durou. Eu vejo em loja de vez em quando, acho lindo o Julidochromis, né? Que é a Tanganica. O Lamprologus bricardi, que agora chama Neoloprologus. E tem uns outros gente. Tem um Trofeus do Tanganica, que eu não sei qual espécie. Ophthalmotilápia, Ceatopharynx, Eretmodus e tem Syphotilápia também. Essas espécies eu não conheço, que eu tô colando. Aí esse artigo que eu tô colando aqui, eu vou botar no episódio para vocês lerem, depois com calma, tá? E nesse caso aqui, é bom ter toca, mas eles gostam de espaço livre para nadar. Não é tão necessário ter toca como no caso dos Lago Malawi, não. Mas lembrando que por conta desse pH muito mais alto, a oxigenação tem que ser exemplar. A filtragem tem que ser exemplar. E são peixes mais tímidos e que gostam de menos luz, tá? Então, ainda mais que um aquário desse não tem planta, então não se preocupa tanto com... a luz é só para iluminar mesmo, tranquilo, mais fraca do que o normal.
tá? E vale você olhar por espécie os tipos de iluminação, de fotoperíodo e tal. E a alimentação também. Tem algumas dessas espécies são herbívoras, outras são onívoras. Vale dar uma olhada nisso daí. Tá? O terceiro lago aqui é o Lago Vitória, que é o maior lago da África. O aquário para esse lago aqui, ele tem um pH mais tranquilo, entre 7.4 e 8.2. Ele é o menos alcalino dos 3 lagos. A água mais mole também, uma dureza entre 2 e 8 graus. E a água mais fria, a água dele é entre 21 e 26 graus. Então, pela minha pesquisa aqui, vale você botar alguns tipos de haplocromes, como eu falei do Malawi, tem alguns haplocromes lá do Vitória também. Paralabdocromes, tem o Pundamilha, que eu não conheço, eu estou olhando aqui na pauta, eu não conheço. E esse lago dá para você colocar, por exemplo, o Crimense, que eu gosto, que é um comunitário com essa característica de ser água não tão alcalina, água mais mole, água mais fria. Dá para você ter Crimense em aquário de Lago Vitória também, tá? Embora ele não seja, aqui até onde eu sei, uma espécie de lá. Mas tem essas espécies invasoras. Nesse caso aqui, gente, o Crimense é uma espécie invasora, porque ele é, na verdade, de rios. Ele, lá de Camarões, como eu falei no episódio sobre Crimenses, tá? E aí tem que só dar uma olhada, assim, sinceramente eu peguei isso aqui na pauta, mas eu não tinha visto até hoje um aquário esse aquário de Lago Vitória. Eu peguei mais para ter essa curiosidade aqui, mas é um aquário que se aproxima mais do que a gente encontra normalmente no comunitário, assim, uma água mais, entre aspas, normal, tá? Então, assim, tá aí fica aqui o desafio. Será que eu monto um dia um aquário de Lago Vitória, que é mais perto da minha realidade aqui? Pode ser, né? Enfim, os 3 lagos são isso, tá? Essa principal característica. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no início é olhar bem a alimentação desses peixes. O que eu sei de Lago Malawi, e eu não li em lugar nenhum, é que Lago Malawi, de modo geral, são grandes carnívoros, então você tem ração específica para eles, de squid africano. Os bichos são vorazes pra caramba. Eu acho que vale você pesquisar ração para isso. Uma dica que eu dou também de uma pessoa para seguir, que cria squid africano, é o Matheus Sartório. O Matheus Sartório tem um canal no YouTube. Eu vou colocar aqui o canal dele aqui na descrição do episódio também, que é o Monster Aqua Brasil. É muito bom o canal dele, é um cara super acessível. Ele não fala só disso não, ele fala de jumbo também, às vezes fala de disco. Ele teve uma expedição para Amazônia ano passado, que ele foi lá no lugar onde normalmente tem disco, só que estava seco, né? O ano passado teve aquela seca e tal. Mas é um cara que saca muito de squid africano, tem até uns fornecedores e tal. Então, se você curte o assunto, acho que vale colar lá no canal do Matheus. E aí, quem for do Rio de Janeiro, ele alguns dias da semana ele tá na Ecotop, aquela loja ali na Tijuca, tá? Eu já encontrei com ele algumas vezes lá, o cara é super acessível, super gente boa. Aí, se quiser tirar dúvida com ele, fica à vontade, tá? Eu falei que eu ia falar de África Ocidental. Já falei tudo que tinha pra falar, é mais Rio, mais parecido. E aí tem o Joia, que na época que eu comecei a ter joia, há mais de 30 anos atrás, o nome científico dele era Hemicromis bimaculatus. Agora não é mais, tá? Agora é Hemicromis lifalili, pela minha pesquisa aqui, tá? Enfim, essas coisas mudam. E tem o Cribense, que já foi Pelmatocromis cribense, já foi Pelvicacromis cribense, agora é Pelvicacromis pulcha, e tem outras subespécies também, como eu falei no episódio da temporada passada, e que é bem tranquilinho de ter também, tá? Gente, a galera que estava esperando o episódio de squid africano, isso aqui foi uma coisa mais geral. Eu acho que vale, quem estiver considerando ter, tá? E aí Tony Lima falou, pô, que maneiro, eu quero ter um aquário de squid africano um dia e tal. Eu acho que a única complicação é a temperatura, tá, Tony? Que onde você mora, a água é bem quente, aí tem que pensar isso direitinho, olha direitinho um peixe que talvez não seja tão sensível quanto a isso, tá? Eu confesso que eu tenho vontade de ter um dia, até pelas cores. Assim, o brabo são as tretas, né? Enfim.
Mas isso é do time. Tem alguns ciclídeos africanos que eu tive, que eu até hoje não sei que espécie que é. Eu tô inclinado a pensar que são mibunas por conta dessa pauta. Tem um azul lindo, lindo, lindo. Eu tenho quase certeza que é um mibuna, é um desses haplocromes da vida aí. Não, haplocromes não é mibuna, mas é um desses mibunas aí, provavelmente. Até vou pesquisar depois. De repente, se eu descobrir, eu coloco lá nos comentários, eu coloco na newsletter, tá? E aí, se vocês quiserem mais algum detalhe, que fale um pouco mais, mesmo eu me assumindo um quase total inexperiente em ciclistas africanos, eu posso pesquisar mais e pode falar um pouco mais no episódio que vier, tá? Vamos agora para as considerações finais. Pessoal, chegamos então finalmente entregue esse episódio de ciclistas africanos. Acabou que ficou bem genérico, pegando bem o principal panorama ali. Não tinha condição de ir mais a fundo, mas assim, que fica de lição aqui, basicamente, uns cuidados de ter assim, o que eu gostaria que vocês gravassem são aquários muito bonitos, peixes muito bonitos, mas são mais sensíveis à amônia. Você tem que ter um aquário mais ajustado por conta do pH alcalino, uma filtragem muito mais dimensionada. E esse tipo de aquário eu acho muito mais sensível à superpopulação. Galera que gosta de botar peixe a mais do que comporta, se liga que aqui você pode ser desastroso. E você pode gerar uma reação de perder tudo, tá? Mas legal essa dinâmica de conhecer esses biótopos africanos. Eu quero fazer um dia. Minha limitação principal principalmente é espaço, né? Porque precisa ser um aquário grande também. Mas é um aquário bem bonito. Eu acho mais fácil eu ter um aquário esquide africano que, por exemplo, ter um aquário marinho. E olha que eu venho namorando a ideia de ter um aquário marinho de novo. Quem já me escuta há mais tempo sabe que eu tive nos anos 80 e 90. Né? Eu tive algumas experiências quando o aquarismo era muito menos desenvolvido. Tá? Aí obrigado mais uma vez pela audiência. A gente se encontra aqui no podcast de 15 em 15 dias. A gente se encontra nos intervalos entre esses 15 dias numa newsletter. Se vocês quiserem ler as newsletters passadas e as futuras, vão em www.aquarismoparatodos.com.br. Você pode se cadastrar para receber um aviso por e-mail e recebe aviso também de quando sair episódio do podcast. Esse episódio de podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. E aí o pessoal sempre pergunta do Spotify. Spotify também, mas Deezer, todas essas que tem podcast vocês conseguem encontrar. E também YouTube, pessoal que vai muito pegar conteúdo do YouTube, tem um canal Aquarismo para Todos no YouTube. Você vai youtube.com/aquarismo para todos. Você chega lá. Além do podcast, tem um outro vídeo maroto que eu faço de vez em quando. Meu foco, como eu já falei outras vezes, não é fazer vídeo. Eu não tenho tempo para fazer vídeo. Ele exige um certo tempo, dedicação, uma produção. Mas de vez em quando tem umas ideias que colam melhor em vídeo do que colam no podcast. Eu acabo soltando por lá, tá? Então, se você quiser escutar pelo YouTube, beleza, fica à vontade. Lembrando que a galera que tem YouTube Premium consegue ouvir sem propaganda, consegue baixar, consegue ouvir offline. Então, fica à vontade aí para conferir nosso conteúdo. Lembrando que a nossa terceira temporada está acabando, os meus assuntos estão acabando. Eu tenho conteúdo até novembro aproximadamente. Eu tenho uma entrevista para fazer que ainda não saiu, que a gente está com dificuldade de encontrar o formato. Tá? Eu acho que eu vou fazer igual eu fiz com o Carlos, mandando as perguntas, depois gravando as respostas. Vai ser o que dá para fazer. Tá? E simplesmente, em alguns casos, gente, o pessoal às vezes não quer falar e tal. Eu vou, provavelmente alguma coisa de entrevista eu vou soltar na newsletter. Então a gente talvez tenha algumas newsletters temáticas com entrevistas interessantes. Porque o tempo é difícil realmente, gente, é complicado. E assim, a gente aprende muito convivendo com o pessoal de loja e tal. Mas assim, o tempo dos caras é muito corrido, cara. Você vai numa loja, o cara tá ali atendendo, o cara tá vindo fornecedor, o cara tá tratando o cliente, tá tirando o peixe morto na bateria, tá vendo o que tá faltando. É puxado. E fim de semana e à noite é puxado para eles, mas também é puxado para mim. Eu tenho uma dinâmica familiar que é difícil de dedicar a determinados horários também. Eu faço o que eu consigo, né? Até onde minha perna alcança também, né? E aí, de repente, o que a gente pode fazer é isso aí.
tá? Mas qualquer coisa, os links que eu mencionei estão aqui na descrição do episódio, podem consultar, fiquem à vontade, tá? E daqui a uma semana temos mais newsletter. Se tiver qualquer tipo de repercussão, eu vou soltar por lá. A galera que ouve, que tem Skid Africano, quiser fazer adendo, quiser contar experiência, quiser retrucar, quiser me corrigir, pode mandar em áudio, que eu coloco isso no episódio, pode me mandar por escrito, fica à vontade, tá? Nesse endereço do site você consegue encontrar os contatos aqui também, e-mail, o grupo de WhatsApp, tá? Vale dizer agora que temporariamente é um aviso rápido, tá? O Força Discos, que a gente tinha uma comunidade de grupos de WhatsApp, deu um tempo nos grupos de WhatsApp, porque ele está focando mais no negócio dele, né? Então ele deu uma pausa com o grupo de WhatsApp. Então o nosso grupo de WhatsApp agora está fora da comunidade dele, tá isolado, está separado. As mesmas pessoas estão lá e tal, mas ele não está mais dentro da comunidade. A gente continua com boas regras de convivência nesse grupo. Então, evitar anúncio, porque fica aquele bando de anúncio vendendo. Eu acho que atrapalha a conversa. Não é esse o objetivo, tá? A gente não está previsto, a questão aqui é conhecimento, não está falando de venda. Assim, tem um caso, tem um filtro que eu estava usando, não vou usar mais. Pô, coloca lá que a gente conversa, tá? Ver se alguém quer e tal. Mas o objetivo, galera que é lojista, que é criador, é não ficar botando anúncio lá no grupo, mas se quiser só trocar uma ideia, conversar e falar, todo mundo é bem-vindo, tá? E aí, quem quiser falar com o Antônio, já que não tem mais essa questão da comunidade, você pode falar direto com ele nas redes sociais dele, pode falar no Instagram, na @Força Discos no Instagram. Ele tem um canal de YouTube que ele posta conteúdo também. E se não me engano, lá no Instagram ou no site dele, não sei, tem um contato do WhatsApp dele de vendas, tá? Porque ele está focando para a questão do negócio dele. E tá certo, porque isso é uma coisa que demanda muito tempo, não dá para ficar perdendo muito tempo, às vezes, com intrigas palacianas aí do hobby do aquarismo. Eu que acabo surfando mais nisso, porque meu ramo é outro. Então é isso, gente. Só para dar esse disclaimer também. O grupo tá lá, fique à vontade. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Grande abraço e até a semana que vem na newsletter e daqui a 15 dias no próximo episódio do podcast. Tchau, tchau.